Na última aula, vimos o uso de aprendizagem de máquina para projetar filtros. Nesta aula, vamos ver alguns exemplos de uso de aprendizagem de máquina para classificar imagens. Vamos resolver o problema de classificar imagens sem usar Deep Learning, que veremos mais para frente. Vamos usar somente as técnicas convencionais de aprendizagem de máquina, que não sejam Deep Learning. Depois vamos usar esses classificadores para detectar pedestres e faces em imagens. O principal problema na classificação de imagens sem usar Deep Learning é como extrair as características apropriadas. A quantidade de pixels de uma imagem costuma ser grande demais e não permite alimentar diretamente os algoritmos de aprendizagem de máquina com valores de todos os pixels. Assim, o que deve fazer é extrair algumas características que caracterizem a imagem para alimentar os algoritmos de aprendizagem com essas características extraídas e usar elas para classificar as imagens. Um exemplo óbvio de uma característica para imagens é a cor predominante. Por exemplo, se quisesse classificar a imagem em bananas e maçãs, o que poderia fazer? Poderia calcular a mediana nas três bandas de cores, aí compõe essas três medianas para obter uma cor RGB. Aí usa essa cor RGB, vai dar diferente se a imagem consistir de bananas ou de maçãs. Aí usa essa cor predominante, extraído pelas medianas, para fazer a classificação. Aí, fazendo isso, a quantidade de pixels da imagem original, que pode ser muito grande, 1 milhão de pixels, né? Aí fica reduzida para 3 números, né? RGB, tá? Uma outra característica que podemos pensar aqui, de dar como exemplo, seria calcular a diferença absoluta entre pixels vizinhos. Média da diferença absoluta. Você pega pixel vizinho a vizinho e calcula a diferença, calcula o módulo e tira a média de todo mundo. Esta característica permite classificar as imagens de acordo com quantidade de texturas. Se a imagem for inteiramente de uma cor só, essa característica vai dar 0. Quanto mais textura tiver, mais essa característica vai dar valor mais alto. De forma semelhante, a gente consegue inventar muitas características diferentes para classificar imagens. Eu estou propondo aqui como exercício para vocês proporem, inventarem problema de classificação de imagens e pensar em características apropriadas que permitam resolver esse problema. Muitos cursos sobre aprendizagem de máquina em visão computacional começam o curso apresentando exemplos de classificação de dígitos manuscritos da base MNIST. Essa base MNIST é muito popular. Nós vamos fazer o mesmo. A figura 1, esta figura, aqui tem alguns exemplos de alguns dígitos que tem no banco de dados MNIST. Por exemplo, aqui tem 5, aqui tem do lado esquerdo superior tem a classificação correta, dígito 5, esse é dígito 6, assim por diante. Na verdade, essa figura 1 está com preto e branco invertidos. O banco de dados original tem fundo preto e letras brancas. O banco de dados MNIST possui 60.000 imagens de treino e 10.000 imagens de teste, juntamente com os rótulos, classificações verdadeiras de todos esses dígitos, que são números de 0 a 9, identificando a classe correta do dígito. As imagens são em níveis de cinza 0 a 255 e foram centralizadas para que o centro de massa coincida com o centro da imagem de 28 por 28 pixels. Então, cada imagem desses é uma imagem 28 por 28. A tabela 1 mostra alguns erros, taxas de erro obtidos por alguns métodos. Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo,
Vizinho mais próximo, aqui diz que obteve 3% de erro, vizinho mais próximo com deformação não linear, 0,5% de erro, classificador linear obteve 8% de erro, né? Assim por diante, né? Tá? Rede neural convolucional consegue chegar a 0,23% de erro, né? Tá? Isso aqui nós vamos testar os métodos, exceto rede neural convolucional. Aqui diz que rede neural não convolucional consegue chegar aqui a 0,35% de erro. E assim por diante, né? E se pede para um ser humano classificar esses dígitos, aí parece que tipicamente o ser humano comete entre 2 e 2,5% de erro, de forma que se um método comete menos do que 2% de erro, ele está acertando mais do que ser humano. Este banco de dados pode ser baixado desse site, né? E quem está trabalhando com Python, esse banco de dados pode ser carregado dentro do Python com essa sequência de comandos. E quem instalou CKCon, uma cópia do banco de dados está nesse diretório, CKCon, tinydnn data, aqui tem essa cópia do banco de dados que está nesse site. Assim como em outros problemas de classificação, aqui também é interessante extrair características que possa alimentar os algoritmos de aprendizagem de máquina. Porque o número de pixels dessas imagens, que são imagens minúsculas, né, 28 por 28, já é meio grande, porque dá 784 pixels, né, que dá para alimentar os algoritmos de aprendizagem de máquina com 784 características sem problemas, tá? Só que provavelmente seria interessante diminuir o número de características, pois isso facilitaria a aprendizagem. Um número muito grande de características aumenta o tempo de processamento e normalmente diminui a taxa de acertos. Então, aqui tem uma pergunta: como eu poderia diminuir o número de características? Se vocês olham a coluna pré-processing da tabela 1, aqui aí tem algumas possibilidades. Aqui tem, por exemplo, ele dá processamento de skewing, desentortar, né? Arestas deslocáveis, características de RAR, né? Aqui tem esse processamento, né, que ele fez subamostragem para 16 por 16 pixels, né? Essa subamostragem é uma coisa, isso que nós vamos fazer. Subamostragem é algo muito simples, né? É diminuir a resolução da imagem, tá certo? Então pega a imagem 28 por 28. Aqui aquele artigo, aquele método lá em cima, diz que reduziu para 16 por 16. Nós vamos reduzir para 14 por 14. Agora, se pega imagens originais, dígitos originais e reduz 50% para 14 por 14, tem alguns dígitos que já não ficam muito nítidos. Aqui, por exemplo, esse dígito aqui, depois reduzir para metade da resolução, já não dá para saber direito qual que é o número que está aqui dentro. Ou esse número também fica em dúvida, se é número 6 ou 4, né? Então, aqui o que pode fazer? Dá para, antes de diminuir a resolução, dá para eliminar linhas e colunas em branco em torno dos dígitos. Fazer o bounding box, né? Eliminar, né, tudo que está fora do bounding box. Aí obtemos dígitos assim, que aqui o dígito 8 pode ser reconhecido tranquilamente, diferente daqui, né? Tá? Então, o que podemos, provavelmente, a intuição ao calcular bounding box, né, e fazer redução da resolução, passar para o algoritmo de aprendizagem a menor quantidade de dados possível
né? Mas que ainda contenha informação suficiente que permita classificar os dígitos. Isso a gente consegue ver se essas condições estão sendo satisfeitas se olhando e vendo se um ser humano, que somos nós, né, consegue identificar os dígitos, né, mesmo depois de fazer reamostragem e eliminar linhas e colunas em branco. Se reduz mais ainda a resolução, por exemplo, aqui calculou o bounding box, mas reduziu para 30%. Aí aqui também já não dá para reconhecer os dígitos com clareza, que esse aqui não se sabe mais que dígito que é esse aqui. Então, provavelmente poderíamos chutar que reduzir resolução por 50% e calcular bounding box deve ser uma estratégia razoável para diminuir quantidade de features, né, para entrar no algoritmo de aprendizagem de máquina.